Tratava-se de uma carta encaminhada a um escritório de detetives particulares de Nova York. E o detetive, que era o proprietário da empresa, naquela época, na década 30, 40, ao receber a carta foi tomado de surpresa. Era uma carta muito peculiar. A carta dizia mais ou menos assim: eu desejo que o senhor me encontre Cláudia. Eu sou um homem muito rico e estou mandando-lhe um cheque assinado em branco com limite de $20 mil naquela época. Gostaria que o senhor me encontrasse Cláudia. Explico-lhe por quê. Eu sou casado com uma mulher admirável e posso dizer que encontrei o tesouro e a felicidade, mas sempre notei em minha mulher uma nota de angústia, a presença da tristeza que eu nunca pude dissipar de todo. Só recentemente, após 15 anos de casados, é que ela me revelou que a sua melancolia era por causa de uma filha que ela deixou no orfanato. Estava viúva, atravessava um período de muitas dificuldades e colocou a filha no orfanato. A sua menina era loura, de olhos azuis, contava 3 anos. E ela não se pode perdoar pela última frase que disse: Cláudia, minha filha, eu voltarei. E ela sabia que não ia voltar mais nunca. Então isso transformou-se-lhe num cravo aplicado na consciência. E apesar de eu proporcionar à minha mulher toda a felicidade, ela ser feliz sobre um aspecto, sobre outro, ela é profundamente triste, porque não sabe o que aconteceu à sua filha. Ela, sendo agora feliz e rica, ela recorda-se o que terá acontecido com Cláudia. O senhor poderá encontrar-me Cláudia? Aí segue o meu endereço. O senhor pode contar comigo para o que quiser. Ora bem, quando eu li, escreveu o repórter, essa carta achei um disparate. Como é que eu ia encontrar uma menina de nome Cláudia, que agora, pelos cálculos, deveria estar entre 17 e 19 anos, que era loura? E ele dizia, ela se lembra que Cláudia gostava de cantar. Ora bem, afinal, como encontrar nos Estados Unidos uma moça de 18 para 20 anos, de nome Cláudia? Com esses dados, peguei o papel, amassei-o e atirei-o na cesta de lixo. Mas desde o primeiro momento, Cláudia me encantou. Era um desafio. Eu recorri à cesta, abri o papel, passei-o a ferro e disse, bem, uma hora dessa eu pensarei em Cláudia. Ele dizia, ela foi deixada no orfanato de Nova York. Ora bem, numa casa de órfãos. Não dei importância. Mas não pude dormir. Coisa peculiar. No fim de semana, eu resolvi dedicar-me naquele sábado a Cláudia. E procurei fazer, no setor de estatística, um levantamento das casas de órfão e de adoção que havia em Nova York aproximadamente 15, 16 anos atrás. Um pouco mais, um pouco menos. Depois de uma semana, eu tive uma grande surpresa. O número de casas era tão grande naquela época, algumas das quais já não existiam mais, que eu não teria como informar-me a respeito de Cláudia. Joguei fora novamente a malfadada carta e logo depois fui buscá-la, porque Cláudia me fascinava. Era um desafio profissional e era também um desafio emocional. Então eu tive uma ideia. Eu dividi Manhattan em 4 pontos. Cada fim de semana eu iria àquelas casas de órfãos em determinado setor, mas isso não deu certo. Cláudia começou a perturbar-me. E onde quer que eu chegava, eu procurava saber notícias, tinha logo a porta fechada. Era proibido por lei dar qualquer informação a respeito de alguma criança órfã
que haja sido adotada? Qual é o pai, a mãe adotivos que irão ficar contentes em saber que o seu adotado tem alguém que se está interessando por eles para destruir o trabalho de toda uma vida? Era uma tarefa impossível. Fiquei desanimado, mas parecia que uma voz interior dizia-me: procure Cláudia. Dentro da minha agenda referta de compromissos, eu continuei hoje, amanhã, depois visitando lares de adoção. Já estava a desistir quando o nome de uma instituição me chamou a atenção. Ela ficava na periferia, numa área fora dos limites urbanos, uma área muito bela, de árvores frondosas. E eu disse de mim para comigo que seria a última que eu visitaria. Assim eu fiz. Quando lá cheguei, toquei a campainha. De lá de dentro da casa, via um odor de bolo de fubá, que estava sendo preparado no forno. Logo, eu me lembrei da minha casa, a minha mãe preparando aquele bolo dominical. E uma senhora veio enxugando as mãos no seu avental, daquelas mulheres que nasceram para ser mães, jovial, com óculos. Perguntou-me quem me poderia ser útil. Eu então lhe disse em preâmbulo: senhora, eu estou procurando uma criança que foi deixada no orfanato entre 15 e 17 anos. A mãe está profundamente arrependida. Ela não deseja perturbar a vida de Cláudia, ela quer apenas saber se a sua filha é feliz. Será que ela deixou aqui uma menina de nome Cláudia? A senhora disse: cavalheiro, é impossível dar qualquer informação. O senhor acha que a minha memória é o quê? Nesta casa já passaram centenas de crianças que foram adotadas, crianças que foram abandonadas. Lamento muito, mas não quer tomar um cafezinho com um pedaço de broa de milho? Quem é que resiste a este convite? Ainda mais numa tarde de sábado de verão. Entrei, ela serviu-me, a criançada corria, como sempre. E ela perguntou: o senhor quer me explicar melhor? Eu lhe disse que era detetive particular, que estava ali a soldo de uma experiência, encontrar hoje uma moça que um dia fora deixada numa casa de adoção de órfãos, uma menina loura, de olhos azuis, que gostava de cantar, de nome Cláudia. Eu notei que ela teve um choque, e que dissimulou nada muito bem. É desse momentinho que eu vou ver algo que está no fogo, porque as mulheres têm desses ardis, elas nunca são diretas, mas na sua forma sutil, elas conseguem enlear até a própria divindade. Por isso que Deus fez a mulher depois do homem, porque se a fizesse antes não se faria mais nada. Daí a pouco ela voltou e disse: bem, reatemos a conversa, como é mesmo? Quase todos concordaram. Então eu disse: Cláudia era uma menina linda. Na hora em que a mãe se despediu, disse-lhe: minha filha, eu voltarei. A senhora disse: não lembro, é tão difícil. Mas eu vou olhar os arquivos. Diga-me a data mais ou menos. Eu disse. Quando ela voltou, estava corada, a emoção. Então ela disse: ó, que pena. Mas por aqui, ao longo desses anos, passaram 4 meninas Cláudia, mais ou menos nessa época. Uma delas foi para o Arkansas, a outra foi adotada por uma família da Califórnia, a outra foi para a Flórida, a outra para Nova York. Será que eu ajudei o senhor alguma coisa? Ajudou bastante. Agora eu só terei 4 estados para examinar. Saí dali animado, e quando eu me voltei para trás, ela sorriu matreira: se encontrar Cláudia, dê-lhe um beijo. Diga-lhe: eu me lembro de Cláudia. Talvez não seja só a Cláudia, mas eu me lembro das minhas Cláudias. Eu então recorri ao serviço de estatística.
quantas Cláudias havia nos Estados Unidos. E quando eu recebi o resultado, fiquei estarrecido. Então eu resolvi descobrir quantas havia nos 4 estados. Continuei estarrecido e disse: adeus, Cláudia, é totalmente impossível. E abandonei Cláudia, mas Cláudia não me abandonou. E eu fiquei inquieto, e certo dia, havia se passado um período de 3 meses, eu tive um insight. Se Cláudia gostava de cantar na infância, provavelmente pode ter se tornado cantora. Era uma hipótese. Ele resolveu escrever para a Organização dos Músicos e Cantores dos Estados Unidos. E pedia notícias se por acaso havia alguma cantora de nome Cláudia, nessa faixa de idade, que fosse loura e que tivesse olhos azuis. E quando ele recebeu mais tarde o resultado, por pouco não teve um colapso cardíaco. Havia uma Cláudia que morava em Los Angeles, na Califórnia, que era loura, que tinha olhos azuis e estava com 21 anos. Tinha que ser a minha Cláudia. Mais do que isso, ela estava registrada no órgão de cantores e de musicistas, porque no Natal, meses depois, ela viria cantar em City Hall, no grande auditório da Radio City Hall de Nova York. Então o coração dele pulsou. Ele voltou a escrever para a organização para que ele desse alguma dica. E disseram que ela estava na cidade Y, ao lado de Los Angeles, cantando em um café-concerto. Ele não teve dúvidas. Na primeira oportunidade viajou do leste para o oeste, e quando chegou a Los Angeles, identificou o local, e no sábado à noite, ele estava sentado numa mesa defronte do pano de boca do palco. Mas antes ele estivera na porta do café-concerto, e ali no pôster, vestida em tule azul, o cabelo louro trabalhado como de uma deusa com rosas, estava Cláudia. Ele olhou e apaixonou-se por Cláudia. A beleza dela, os olhos profundos, mergulhados no infinito. Era natural que ela estivesse na plateia, numa mesa. E quando o pano de boca se abriu, Cláudia começa a cantar. Era uma voz doce, coloquial, harmônica, rica de emoções. Falava de uma saudade infinita, dessa saudade que podemos chamar melancólica, reminiscência possivelmente de existências anteriores. E cantou, e ele ficou encantado. Quando terminou, ele chamou um garçom, fez um bilhete a Cláudia e mandou pelo garçom. Pediu que entregasse a estrela e deu-lhe $20. O garçom piscou o olho. Por que o garçom piscou o olho nessas ocasiões? Ele não sabia por quê. Daí a pouco o garçom voltou e disse: a estrela está esperando. E piscou o olho. Ele levantou-se, chegou ao camarim, ajeitou a roupa. O homem tem isso. Quando começa a namorar, bem, no tempo que namorava, agora quando começa a terminar, ele se ajeita o cabelo e então toma aquele ar de Robert Taylor e se aproximou, bateu a porta e teve um choque. Uma voz metálica lá do fundo dizia: entre. Porque ele havia colocado no bilhete, de maneira afrontosa: necessito falar-lhe sobre sua mãe. Então, quando ele entrou, ela estava sentada lá no fundo. Sobre os ombros estava com uma mantilha. Ela tricoteava de vista baixa. E disse: seja breve. Já telefonei para casa e mamãe me disse que não mandou ninguém falar comigo. O senhor deve ser um chantagista.
A minha secretária está aí esperando qualquer instrução para telefonar à polícia. O que é que o senhor deseja saber? Cláudia, eu vim falar com você a respeito de sua mãe. Mas mamãe me disse que não mandou ninguém falar comigo. Cláudia, eu não me refiro à sua mãe adotiva. Eu me refiro à sua mãe biológica. Ela tremeu. Eu percebi. Não tenho outra mãe, senão a minha mãe, que está em Osmond. Cláudia, eu sei que você tem outra mãe. Eu estou aqui na tarefa de identificar você, porque sua mãe hoje é uma dama da sociedade, é uma mulher rica e profundamente infeliz. Ela deseja saber apenas isto que eu lhe vou perguntar. Você é feliz? Cláudia ficou muito pálida e respondeu: diga a essa mulher que eu sou profundamente infeliz por culpa dela. E que se ela tentar procurar-me, eu denunciá-la-ei à polícia por abandono. Ela está querendo destruir a minha vida pela segunda vez. Fora daqui. Eu havia encontrado Cláudia em circunstâncias muito difíceis. No dia seguinte, quando Cláudia estava no concerto, eu tive uma ideia. Fui visitar os seus pais adotivos. Quando lá cheguei, fui recebido pela senhora. E lhe disse com toda franqueza: eu venho aqui por causa de Cláudia. Ela pareceu não entender. É que eu sou detetive particular. E a mãe de Cláudia deseja saber se ela é feliz. A senhora disse: mas sou eu a mãe de Cláudia e não conheço o senhor. Madame, eu me refiro à mãe biológica de Cláudia. Eu sei que a senhora é a mãe adotiva. Ela tremeu e gritou: John, venha depressa que aqui tem um homem estranho. O senhor desceu calmo, mandou-me entrar e perguntou-me de que se tratava. Eu relatei toda a história. Eu já encontrei Cláudia. O que a sua mãe necessita de saber é se agiu certo ou se agiu errado ao deixá-la. Então ela quer saber se Cláudia é feliz. Então a senhora disse: minha filha é muito feliz. Não é, senhora, porque ela odeia a sua mãe biológica. E quem odeia não é feliz. Não, mas, senhora, pergunte-lhe quanto ela odeia a mãe. A senhora ama a sua filha mais do que a vida. Então, ajude-me a tornar Cláudia feliz. A senhora levantou-se e, torcendo as mãos, ela disse: porque Deus faz isto comigo. O sonho da minha vida era ser mãe. Johnny e eu desejávamos ter um filho e nunca conseguimos. Então eu resolvi procurar uma criança para adotar. E resolvi com ele fazermos uma estratagema. Viajaríamos por longos meses e quando voltássemos a Los Angeles, traríamos uma criança adotada dizendo: é nossa filha, é nosso filho. E fomos a uma casa de órfão em Manhattan. Nós havíamos conseguido uma criança de 3 dias, com as características que havíamos estabelecido. Já estávamos viajando há mais de 6 meses. No momento em que eu fui assinar os documentos, a senhora que tomava conta da casa de adoção disse: que mundo paradoxal. Os senhores loucos por um filho. Olhem aquela criança sentada ali na porta desde ontem. A mãe é uma perversa. Trouxe-a, entregou-me todos os documentos que o juiz lhe forneceu para que eu arranjasse uma mãe, um pai adotivos. E pior do cinismo, eu vou voltar. Ela sabia que não ia voltar nunca, e a criança que a ama está ali. Ontem, para tirá-la para dormir foi uma dificuldade. Venha, meu bem. Não, mamãe vai voltar. Eu estou esperando mamãe. Eu tive que usar de recurso, mas mamãe foi para o hospital. Mamãe não vai poder voltar agora. Venha dormir, alimente-se, porque mamãe, quando ficar boa, ela virá lhe buscar. Que mundo perverso, não é mesmo? Então eu me levantei feliz, porque agora eu ia ser mãe.
Meu marido estava assinando documento, me aproximei da menina e perguntei: como é seu nome? Cláudia. Oh, Cláudia, o que é que você está fazendo aqui? Estou esperando mamãe. Ela foi se operar, senhora, e ela disse que volta. Eu estou esperando que ela volte. Eu senti uma ternura. Eu disse: Cláudia, mamãe vai demorar bastante, minha filha. Sabe, as operações demoram. Você já montou em algum pônei? Você já correu? Oh, não, nossa casa não tem quintal. Cláudia, você gostaria de viajar de avião? Oh, Cláudia, eu moro do outro lado, na costa oeste. Você gostaria de ficar na minha casa até sua mãe voltar? Quando sua mãe voltar, você vem para casa. Então lá tem praia, você vai poder correr. Oh, senhora, e a mamãe vai voltar? Vai, filhinha. Senhora, eu quero adotar esta menina. E ali fizemos a troca. E eu trouxe Cláudia. Quando chegamos a Los Angeles, nós descobrimos que Cláudia era portadora de uma enfermidade ocular e que ia ficar cega. Lentamente, nós procuramos os melhores especialistas dos Estados Unidos e da Suíça. O diagnóstico era fatal: Cláudia ficará cega. Então começamos desde logo a ensinar-lhe o braille, a colocar professores especializados, ensinamos-lhe a cantar, a tocar o piano. E Cláudia lentamente foi indo e ficou cega. Mas preenchemos a sua noite com a luz da arte, da alegria e da beleza. No começo ela perguntava: senhora, quando é que mamãe vai voltar? Breve, meu bem. No dia seguinte: mamãe, breve, meu bem. Até que um dia ela me perguntou: senhora, mamãe não vai voltar nunca, não é? É, meu bem. Senhora, você permite que eu lhe chame de mamãe? Permito, meu bem. E agora que minha filha vai debutar, essa mulher quer arrancar-nos a felicidade. Oh, senhora, não exatamente assim. O meu estratagema é o seguinte: Cláudia tem da sua mãe a mágoa, mas não sabe a razão porque a mãe a abandonou. Eu poderei fazer que a mãe venha ter com ela. Elas terão um diálogo. As mágoas se dissiparão ou se tornarão perpétuas. Ajude-me a tornar sua filha feliz. A senhora conversará com Cláudia. Pela felicidade de minha filha, eu conversarei com Cláudia. No dia seguinte, estávamos em reunião, seus pais, Cláudia e eu. E ela, de vistas baixas, disse: Senhor, o senhor não sabia que eu era cega. Quando o pano de boca se abriu, eu estava lá. Ele se fechou, eu lá. Porque é a minha secretária que me conduz. E ela me abandonou porque eu ia ficar cega. Não há perdão. Cláudia, dê-lhe uma chance. Eu mandarei buscar sua mãe, o marido dela. Alugaremos aqui, na praia, uma suíte. Uma suíte para seus pais e a outra suíte para ela. E vocês terão uma conversa e tudo se acaba. Você aceita? Aceita. Para dizer a essa miserável que me tornou profundamente feliz, quanto ela é responsável pela minha dor. Foi uma semana. Conheci a mãe de Cláudia e o seu marido. Coloquei-os, a ambos casais, nas duas suítes. Na hora que eu fui buscar Cláudia, ela estava com o vestido de chiffon rosa, o cabelo trabalhado com rosas. A mão estava gelada. Ela me disse assim: não me aproxime muito daquela mulher, por favor, vá na frente. Eu lhe seguro o cotovelo, é assim que os cegos andam. Havia amargura. Toquei a campainha da porta. O marido da mãe de Cláudia abriu, e lá no fundo, em uma cadeira de rodas, uma mulher veneranda e bela, vestida de tule negra, com uma mantilha veneziana sobre a cabeça. Quando fomos anunciados, ela estendeu os braços: minha filha, Cláudia, minha filha. E Cláudia disse baixinho, longe dela. Eu fui me aproximando, uma força magnética. Eu me fui acercando e a mãe chorava: Cláudia, minha filha.
Até que eu me aproximei e ela disse: abaixe-se, minha filha. E tocou no rosto de Cláudia e perguntou: minha filha, você é feliz? Não, eu não sou feliz. Cláudia, você me perdoou? Não, eu não perdoei você. Já que você me fez 2 perguntas, eu posso fazer-lhe uma? Faça, minha filha. Quando você me abandonou, você sabia que eu ia ficar cega? Sabia, minha filha. Você me abandonou sabendo que eu ia ficar cega na hora que eu mais necessitava de você. Não, minha filha, não é assim. É que eu estava na mendicância. Você necessitava de tratamentos médicos muito caros. Eu não abandonei você, minha filha. Eu matei-me naquela hora em que eu lhe deixei ali na casa e disse: eu voltarei, sabendo que eu não voltaria nunca. Eu morri naquela hora, minha filha. Sabe por que eu abandonei você? Nós tínhamos saído do oftalmologista. Ele lhe havia examinado e disse: senhora, você tem obrigação de dar Cláudia para uma família rica que possa cuidar dos olhos dela numa possibilidade remota de que ela venha a sarar. Então, minha filha, eu lhe entreguei a Deus, porque o médico me pegou as mãos e disse: senhora, ela vai ficar cega, mas você também, porque a doença dela é hereditária e você já está quase sem enxergar nada. Minha filha, eu sou cega. Eu entreguei você porque eu estava cega. Éramos 2 cegas que íamos esmorear. Perdoe-me, Cláudia. Então Cláudia perguntou: você é cega? Sou, minha filha. Logo depois que eu a deixei, o destino é tão cheio de surpresas. Eu encontrei este homem que me amou, um homem rico. O arrependimento de eu não ter esperado um pouco, Cláudia. Perdoe-me, minha filha. Eu não a perturbarei nunca mais. Mamãe, mas eu a amo. Eu não a odeio, mamãe. Era saudade. Era saudade de você, mamãe. Então Cláudia disse-me: Senhor, chame mamãe e papai, para que eles conheçam minha mãe. E então eu vi a cena mais inolvidável. Mamãe, esta é minha mãe. Minha mãe, este é o meu pai. E os 4 se abraçaram. Eu saí. Estamos em dezembro. 31 de dezembro. A Radio City of New York está com o auditório repleto. Abre-se o pano de boca, depois que as coristas perfeitas realizam seu número. Cláudia está em pé. Lá longe, numa frisa, estão os pais de Cláudia, sua mãe e seu marido, e eu. Então Cláudia começa a cantar All Men River, de Al Johnson, a canção do velho rio Mississippi. O auditório se comove quando então ela para e agora no vestido da tonalidade da neve, ela começa a cantar White Christmas, Natal branco, as lágrimas escorrem. Quando terminou o espetáculo, Cláudia foi pedida em casamento por mim. Casei-me com Cláudia. A família de Cláudia foi restituída, porque o amor que ela havia transformado em ressentimento, porque a mãe a tinha abandonado, converteu-se numa grande bênção, porque a mãe jamais a abandonou. A família é o elo de união, em cujo reduto doméstico construímos uma humanidade feliz. Seja qual for a problemática no lar,
o desvio do filho ou do genitor, o amor consegue a terapia sublime de modificar tudo. Quando a família realmente encontrar na estrutura da compreensão, do perdão, do amor, que a educação formal e real pode dar, todos seremos felizes. Muito obrigado.